Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler esse texto em uníssono. 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 7. Vamos ler? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração na leitura e exposição da Tua palavra. Que Teu servo, que aqui está, seja usado por Ti na edificação do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre a importância da oração como instrumento no plano redentor de Deus. A importância da oração como instrumento no plano redentor de Deus. E eu começo dizendo que uma verdade que deve estar sempre presente na mente dos crentes é a universalidade da pregação do Evangelho. Exatamente isso. A universalidade da pregação do Evangelho. Por que crermos nisto? Porque em Marcos 16:15, um texto muitíssimo conhecido, Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Um texto semelhante, Mateus 28:19. O Senhor Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Quer dizer, o alvo é o evangelho para todas as etnias, pessoas diferentes e regiões diferentes, classes sociais diferentes. Nós aprendemos na palavra de Deus que a nossa vida cristã deve imprimir, com base naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer, a nossa vida cristã deve imprimir aquilo que chamamos de evangelização centrífuga, de dentro para fora. Exatamente. Não podemos guardar o evangelho para nós sozinhos. E esta compreensão centrífuga deve mover-nos a empreendimentos muito grandes. Mas muito me preocupa com aquilo que nós temos visto nesses termos, que muita gente chama de estratégias. A maior estratégia para oração, ou melhor, para a evangelização, se assim pudermos falar, é a oração. Essa é a maior estratégia. É exatamente o que lemos aqui. Porque o plano evangelístico que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, de acordo com o texto que nós lemos, inclui as classes mais altas e as classes mais inferiores. Pelo que lemos aqui, o apóstolo Paulo inclui o imperador e o escravo, o filósofo e o homem de cultura simples, o rico e o pobre, etc. Mais ainda, pelo que lemos, podemos concluir que em termos morais e em termos éticos, os bons e os maus. Por quê? Porque a Bíblia diz que são todos pecadores. Todos. Então, se são todos pecadores, devemos evangelizar a todos, sem distinção. A igreja não pode discriminar em se tratando de evangelização. Todos têm que ouvir, porque no fim, todos irão prestar contas a Deus. A pregação que não se dá ou que não opera conversão, ela vai servir de testemunho para o dia de juízo. Ninguém irá dizer, eu não sabia, eu não ouvi, nunca me falaram de Cristo. Ninguém vai dizer isso. Por isso o apóstolo Paulo, falando na carta a Timóteo, que estava em Éfeso, numa igreja que o próprio Paulo instituiu, começou, plantou, ele fala tudo isso aqui. Mas, meus irmãos, tem um detalhe aqui interessantíssimo. Antes, durante e depois da pregação, o texto bíblico nos exorta a orar publicamente nesses termos. Antes de pregar, orar. Antes de evangelizar, orar. E, para a alegria nossa, o culto é o lugar apropriado. O que nós fazemos aqui, dominicalmente, pelo menos com a maioria dos nossos irmãos, estamos fazendo de acordo
com o que a palavra de Deus ensina, conforme lemos há pouco. Antes da ação, oração. Nada de estratégias múltiplas, complexas, muitas vezes. Elas podem até servir, mas se elas entrarem no plano secundário, no plano primário, tem que ser oração antes e acima de tudo. Agora, nós só vamos entender o que Paulo está dizendo neste texto quando nós pudermos analisar as palavras que ele usa aqui. Vejam só, ele diz assim: antes de tudo vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila, para que vivamos, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, versículo 4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Temos o dever de orar por todas essas classes de pessoas. Orações, súplicas, ações de graça, intercessões. Agora, meus amados irmãos, Paulo usa 4 palavras que nos colocam no mesmo objetivo, mas ele usa palavras diferentes aqui, lá no texto original. Se não vejamos. Se a sua Bíblia estiver aberta, você pode até anotar. A primeira palavra que Paulo usa, palavra súplicas. Lá no texto original, a palavra deeses, que tem como ideia fundamental um senso de necessidade e pode ser usada com relação a uma pessoa humana ou com o próprio Deus. Esta palavra deeses, que é traduzida aqui como súplicas. Mas vejam aqui, a implicação de se usar essa palavra é diante de uma necessidade. Isso nos cabe meditar, imaginar que necessidade é e quem pode resolver. Porque se eu posso usar essa palavra súplicas para um ser humano, eu tenho que imaginar, analisar o que esse ser humano pode fazer, porque às vezes há coisas que pode, mas há coisas que não. Por exemplo, transformar o coração de uma pessoa, abrir a mente para compreender a palavra de Deus, um ser humano pode fazer? Não. Pode testemunhar, mas abrir o coração só o Espírito Santo pode fazer. Em outras palavras, súplica ou súplicas são petições humildes de livramento de certas carências agudas, como aflições, doenças e necessidades espirituais também. É essa palavra aqui que a gente deve aplicar, súplicas. Vejam como isso esclarece a nossa mente. Eu estou suplicando a Deus pela conversão daquela pessoa da minha família. A esposa cujo esposo não é crente, eu estou suplicando a Deus todos os dias para que
o meu esposo possa entregar a vida a Cristo. Aquele esposo cuja esposa não é crente, estou orando, suplicando todos os dias para que a minha esposa entregue a vida a Cristo. E isso se aplica a qualquer pessoa, a quaisquer pessoas da família, filhos, parentes, e assim vai. Súplicas. Alguém doente, súplicas. Outras necessidades, súplicas. Por quê? Se eu posso falar, aplicar esta palavra para seres humanos, mas os seres humanos são limitados a coisas que só Deus pode. Então, súplicas a Deus. Então, essa é a primeira palavra que Paulo usa aqui. A segunda palavra que Paulo usa é a palavra orações. A palavra lá na língua grega proseute, que pode ser dirigida a Deus, só pode ser dirigida a Deus, porque há coisas que só Ele pode dar. Diferente da primeira, que nós só dirigimos a primeira a Deus naquilo que vemos que só Ele. Mas há seres humanos, dependendo, também podemos dirigir. Mas esta aqui não. Orações não. Proseute, de jeito nenhum. Só Deus pode dar a força, o perdão e outras coisas mais que só temos garantia nele, ninguém mais. E aí Paulo diz: exorto que se use a prática de súplicas, orações. Agora, meus irmãos, que lição podemos tirar daqui? A gente conclui que isso nos ensina a buscar fortalecimento somente em Deus. Há coisas que só Ele, ninguém mais. Há coisas que nós nem podemos discernir assim dentro da nossa capacidade de análise. A gente precisa, mas não sabe. E aí a Bíblia diz que Deus sabe porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só Deus sabe. Às vezes a gente nem imagina aquilo de que precisa, mas Deus sabe. Há momentos na vida em que a gente para e diz: ó Deus, ó Deus, ó Deus. Somente. E sem nós mesmos termos a capacidade de discernimento de forma lógica as coisas, mas o Senhor sabe. Semelhante à oração daquela criança, lá na escola dominical, a professora pediu que aquela criança orasse para um assunto lá, não sei bem. E aí a criancinha começou citando o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, e foi até Z. Aí a professora disse: mas você orou? Ela disse: orei. Citando o alfabeto, ela falou: sim. Mandei as letras para Deus e lá Ele vai juntar tudo direitinho e sabe de tudo quanto eu preciso. Sabe que tem lógica isso? Às vezes nós não sabemos o que pedir. Não sabemos. Há situações quando ficamos nisso mesmo. O discernimento vem do próprio Espírito que sonda os nossos corações, porque a própria Bíblia diz que as profundezas de Deus, só o Espírito Santo sabe, ninguém mais. Agora, meus irmãos, a Bíblia mostra claramente
que as orações são pedidos apresentados diante de Deus para recebermos a sua assistência e bênção em nossas circunstâncias particulares. Oração, oração, oração. Nós precisamos aprender a orar mais. Não se perde tempo orando, claro que não, o crente nunca iria entender isso. Mas um dia um grande pregador falando sobre esse assunto disse: e por que é que nós oramos tão pouco? A resposta cada um tem que dar a Deus. Então, meus amados irmãos, súplicas e orações. Duas palavras de grande valor para a vida do crente no trato com a evangelização e tudo mais de que ele precisa. Mas há uma terceira palavra. São as intercessões. Que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. A palavra é enteuxis, lá no texto original, que é um termo usado para um pedido ou requerimento oficial a um rei ou a um governador. É uma coisa assim forte, essas intercessões. E aqui nós podemos traduzir como sendo a porta do trono de Deus, aberta para nós, como presente dessa comunhão pessoal que nós temos com Ele. Não é qualquer um que pode fazer isto. Só quem é filho de Deus, que tem aberta a porta para orar a Deus qualquer hora do dia ou da noite. As intercessões são muito importantes, exatamente por causa disso. Só o crente tem acesso à presença do Rei do Universo, como lemos em Apocalipse 5. Daí nós podemos concluir que uma das coisas mais importantes, como crentes, que nós podemos fazer é colocar o joelho no chão, literalmente, e interceder diante de Deus. Há muitos livros escritos sobre isto, que nos leva a entender que devemos orar. Um deles é de um teólogo americano que já foi para o céu, e ele escreveu Oração entre o dever e o prazer. Muito bonito o que ele escreveu naquele livro. Entre o dever e o prazer. Alguém já disse que a gente só aprende a orar orando. Só aprende a interceder intercedendo. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer, por causa da sublimidade daquele momento, aquela coisa boa que invade o nosso coração. Não é um sentimentalismo que eu estou falando aqui, não. É a operação de Deus mesmo na nossa vida, impulsionando-nos a fazer muito mais. O que são intercessões, portanto, são petições que fazemos em favor de outras pessoas, apresentando diante de Deus suas necessidades e adversidades. Aí tem um detalhe, é que nós precisamos saber. Há pessoas que não abrem o coração
para qualquer um. De fato, qualquer um não deve mesmo. E nós não devemos querer saber sobre a vida de A e B apenas por querermos saber. Não fica bem assim. Mas, quando em nossa mente está este alvo de interceder, aí sim, a gente pode. Meu irmão, minha irmã, olha, eu vou orar daqui a pouco. Algum pedido? Tem algo assim para colocar diante de Deus? Alguma coisa? Nós vamos orar daqui a pouco. Meus irmãos, há pessoas que nem sempre abrem o coração nesses termos porque têm medo. Que a gente saiba aqui e depois o outro saiba lá. Não pode. Lembro-me de um pastor, um colega meu, me falando sobre este assunto. De alguém da sua igreja numa outra cidade, em um outro estado, não foi aqui, que compartilhou com uma pessoa um problema muito sério que estava tendo. E aquela pessoa, numa reunião de oração, compartilhou e não teve o cuidado, falou o nome. O assunto não permitia que se declinasse nome assim. Faltou sensibilidade, sabedoria naquela pessoa. E aí, alguns dias depois, todo mundo estava sabendo, comentando. Não era para acontecer isto. Como é que pessoas que estavam numa reunião de oração, de intercessão, chegaram a este ponto? A gente pode confiar? Aquela pessoa que compartilhou ficou tão triste que não queria que ninguém soubesse. Às vezes é assim. As pessoas vêm a nós e pedem oração somente para o Senhor saber. Certo? Se é somente para mim, ninguém mais vai saber. Nem mesmo a pessoa mais íntima minha, que é a minha esposa, não vai saber. Não pode. Se eu não me comportar assim, eu estarei incorrendo diante de Deus em uma falta grave. Não pode. Intercessões são petições que fazemos em favor de outras pessoas, apresentando diante de Deus as suas necessidades e adversidades. Como crentes, irmãos, precisamos estar prontos para isto. É um trabalho que só crente pode fazer, por amor. Finalmente, ações de graças. A palavra lá no texto original aqui é Eucaristia. Exatamente. É uma parte integral da oração. Como? Porque orar não é somente pedir, mas também agradecer. São expressões de gratidão a Deus por todos os benefícios que recebemos dele ou de outra pessoa. Devemos ser gratos. Agora, vem um detalhe a mais que o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 4. Olhem só, a nossa responsabilidade no país em que nós vivemos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O versículo 3 nos fala antes. Vejam só. Isto é aceitável
diante de Deus, o nosso Salvador. Então, Paulo mostra o alvo que essas petições devem ter. Como isto? Quando Paulo diz que Deus deseja, versículo 4, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos sejam salvos, ele não está dizendo que individualmente todos sejam assim. Ele está falando de todos os tipos de pessoas. Não deve haver discriminação. Vários textos bíblicos, Mateus 4, 23, Lucas 11, 42, Romanos 5, 18, 1 Coríntios 15, 22, Tito 2, 11 e outros mais, falam do objetivo que nós como crentes temos de orar por todas as pessoas, indistintamente. Agora, meus amados irmãos, já caminhando para a conclusão aqui, isso nos ensina agora de maneira específica e no contexto que nós vivemos. A igreja deve orar pelas autoridades civis para que haja paz, justiça e ordem, de forma que a proclamação do evangelho siga seu curso sem ser impedida por tumultos e agitação civil, de sorte que os cristãos possam viver com piedade e respeito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, o que é piedade? A palavra lá na língua grega, eusebeia, ou eusebeia, é uma das palavras mais difíceis da gente traduzir. Tem que dizer um bocado de coisa para entender o que é piedade. Naturalmente se traduz como espiritualidade, mas essa palavra eu não uso praticamente mais, a não ser que eu possa explicar, porque tem sido às vezes mal usada, muito mal empregada. A palavra certa é piedade, que tem a ver com a vida que honra a Deus, conforme ordena a primeira tábua da lei. Mas Paulo usa também uma outra palavra, respeito, que se refere à forma como nos conduzimos com relação ao nosso próximo, conforme a palavra de Deus ensina. Vejam a importância da nossa oração nessas 4 dimensões, com relação à nossa nação, à política da nossa nação. Se o crente é político, não pode ser político como muitos políticos que a gente conhece. Mas isso não o impede de ser, desde que ele dê exemplo. Mas o que chama a atenção aqui é esse ângulo que está em nossa mente, quando nós começamos a orar pelos reis, pelos governos, pelas autoridades civis, militares, enfim, por essa gente que está em autoridade sobre nós. Como ficamos nisto no momento crítico que nós vivemos. O problema não está somente no Brasil, está na América do Sul toda, e não somente na América do Sul, está na Europa, oriental, ocidental. Nós temos tomado conhecimento diariamente.
o que devemos fazer. O que o texto bíblico diz é que o crente aqui pode orar e a sua oração subindo ao trono de Deus interfira lá do outro lado do mundo. É exatamente isto que nós não sabemos explicar, mas é exatamente assim. Interfere lá no outro lado do mundo. Como isso acontece? Ninguém sabe. Mas que pode, pode. Lendo esse texto, eu quero concluir dizendo estas palavras. Nós podemos entender qual é a responsabilidade tão grande que a igreja tem nesse aspecto político da nação. Nós somos políticos, todos, pela própria maneira de sermos como pessoas cívicas. Se alguém disser que a responsabilidade de governar é somente dos governos, não. É nossa também. É nossa através deles. Devemos colocar o Congresso Nacional todos os dias diante de Deus. As câmaras municipais, as assembleias legislativas, prefeitos, governadores, presidente, autoridades da lei em todas as suas instâncias. Todos. Nós precisamos acompanhar essa gente em decisões às vezes tão complexas, difíceis, muito difíceis. Precisamos fazer isso. A igreja tem essa responsabilidade. Interferindo como? Orando. Naquilo que o nosso voto puder mudar, nós usamos o nosso voto livremente. Ainda podemos, graças a Deus por isso. Mas naquilo que o voto não pode, o joelho no chão e o coração no céu, pode. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, olhando para a sua terra. E cada um tem sua própria experiência nestes termos. Vamos assumir a nossa nação? Vamos assumir este país tão complexo, tão rico, tão bonito, que tanta gente está querendo tirar proveito? Vamos orar pela nossa nação, para que tenhamos dias bons e vivamos em paz. Vamos orar agora. Bendito Deus, com base na Tua palavra, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, pedindo-te, ó Pai, que nos protejas, que nos guardes de todo mal, que repreendas em nossa nação qualquer tipo de atividade de quem quer que seja, em diferentes instâncias e poderes, que venham prejudicar o nosso país. Oramos pelas autoridades, a partir do presidente, que o Senhor derrame temor a Ti. Mas, ó Deus, há coisas que o homem não pode fazer.
mas tu podes operar da celestialidade onde habitas, com poder, para que por tua providência isto seja feito. Repreende a ação dos inimigos. Protege teu povo. Levanta o ânimo, Senhor, do teu povo, que depende de ti. Para que, usando este meio precioso, valioso da comunhão contigo, possa, Senhor, derrubar todas as estratégias inimigas que venham prejudicar a nossa terra. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, só tu podes fazer isto. Nós pedimos que operes em nós tamanha disposição para que aprendamos a orar e oremos. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém.